Olá, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora estou no comando do seu programa Diário Interview, que é o seu programa de entrevistas intimista, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Seus sonhos, desafios, metas, enfim. É uma verdadeira, vamos puxar o currículo aí da vida desses nossos entrevistados, que são de Cajazeiras e também da nossa região. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui conosco, lado a lado comigo, Caliel Conrado, o advogado, jornalista, radialista Adjamilton Pereira. Adjamilton, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Caliel, boa noite. E ao lhe cumprimentar, eu cumprimento todos os internautas, telespectadores da TV Diário e parabenizar a vocês pelo trabalho, parabenizar a Peterson Santos, enfim, a esses empreendedores desse novo jornalismo que se faz em Cajazeiras. Adjamilton, geralmente nesse primeiro bloco eu faço uma viagem no tempo com os nossos entrevistados. Vamos embora viajar no tempo? Bora voltar? Vamos. Adjamilton Pereira, filho natural de Cajazeiras. Cajazeiras. Com ligação mais direta à zona rural, Sítio Xique-Xique, aqui na zona leste de Cajazeiras, lá próximo aos Cocos, e nasci aqui na maternidade de Cajazeiras, mas me criei boa parte na zona rural, lá no sítio, e vim estudar em Cajazeiras para fazer a quarta série. A quarta série veio morar onde aqui em Cajazeiras? Nós morávamos naquela época em casas alugadas, porque nós viemos só os homens. Já tinha vindo na frente Josival, já tinha vindo mais dois irmãos, Vando e Ayrton, e depois veio eu e minha irmã, linda, né? E aí a gente morava só, porque meu pai e minha mãe moravam no sítio, com os irmãos mais novos, e a gente se virava, vida de estudante, né? Cozinhava, ia para o colégio, aqueles que estudavam, outros trabalhavam. Às vezes a gente ia pela manhã ao colégio e só chegava, deixava o feijão no fogo. Quando chegava 11, 11h30 é que ia terminar de fazer o almoço, e era essa a nossa luta diária, estudando, trabalhando e também ainda com a vinculação lá na zona rural. Mas existe alguma rua, algum bairro aqui que tenha marcado esse período? Não, veja bem, eu morei na Rua do Mozinho, no bairro da Esperança, morei na Rua do Mozinho, morei na Rua Luiz Paulo Silva, morei também na Rua Desembargador Boto. Antes eu havia morado na Higino Tavares e na Travessa Enéas Bezerras, e posteriormente aqui adquirimos casa própria lá na Rua Santo Antônio, onde até hoje, meu pai mora lá na Rua Santo Antônio. A sua quarta série foi feita onde? Eu fiz... Na época achando primário, né? Pois é, a quarta série do primário eu estudei 2 anos com a professora ali lá no sítio, depois ainda o 3º ano com a professora Jandira, e vim fazer a quarta série, rapaz, aqui na Luiz Paulo Silva, no Victor Jurema. A professora Maria Alves como diretora, até pouco tempo ela ainda era a diretora do colégio, fiz a quarta série, então, lá no Victor Jurema, lá no bairro da Esperança. Uma família que veio da zona rural, com praticamente todos os irmãos, vieram se alojar aqui na zona urbana, estudar, mas também trabalhava paralelo aos estudos, ou era só o estudo? Não trabalhava, eu comecei desde cedo, e eu vim estudar muito novo em Cajazeiras. Quando eu vim estudar em Cajazeiras eu tinha 8 anos de idade, e vendia jornal. Terminava a escola, vinha para a rodoviária, pegava o jornal e vendia jornal. Posteriormente, eu passei a entregar os jornais aos assinantes. Qual era o jornal da época? No início, eu vendia o jornal A União, porque meu irmão, o doutor Ayrton, que é advogado em Rondônia, ele era funcionário do jornal A União. Então, eu fazia a venda. E naquele tempo tinha muitos vendedores, os assinantes eram menos, cerca de 15 assinantes, mas as pessoas compravam muito jornal naquela época. Eu me lembro até de um recorde que eu bati, dentro daquele problema da gangue do Aguiar, eu cheguei a vender algo em torno de 250, 300 jornais num dia, né? Num dia. Para a época, é uma vendagem muito boa. Muito jornal vendia, porque a gente já sabia os pontos. E posteriormente eu passei a entregar o jornal dos assinantes, depois fui para o Correio da Paraíba. No Correio da Paraíba, aí eu já era funcionário de carteira assinada, e no Correio da Paraíba comecei entregando jornal, passei a ser repórter, né? Passei a escrever ainda muito novo, 16 anos. Depois fui gerente da sucursal. Posteriormente fui para o Jornal Norte também, como repórter do Jornal Norte. E cheguei a ser gerente da sucursal do Jornal Norte. E aí depois começou outra experiência. E sim, nesse tempo também já estudava Direito em Sousa, né? Muito cedo, entrei na faculdade também de Sousa. E fazia tudo isso. Estudava, trabalhava, sempre trabalhei muito. Meu lema foi trabalhar, nunca tive preguiça. Continuo com a mesma disposição de trabalhar, porque logo no início, voltando aí um pouco no tempo, meu caro Caliel, quando a gente estudava aqui na cidade, mas nas férias, tanto do final do ano como do meio do ano, a gente ia trabalhar na roça também, ajudar
na roça. Além de trabalhar aqui, depois na feira ainda trabalhar no Trabalhava no sítio. Trabalhava no sítio. As férias trabalhar na roça. Pois é, a gente ajudava a preparar as terras para plantar arroz, principalmente as baixas de arroz. Depois a gente limpava, dava a primeira limpa, aí já começava as aulas, a gente vinha para cá. E nas férias do meio do ano já era hora de colher a lavoura, de dar ainda a última limpa, enfim, essa luta diária. Ô Adjamilton, foi esse interesse seu pela comunicação, pelo rádio, pelo jornal, ele veio justamente desse período em que você entregava jornal? Obviamente você pegava o jornal, lia, foi dali que começou a surgir esse interesse, essa paixão pela comunicação? Possivelmente. Lá a gente segue muito o caminho um do outro lá em casa. Josival trabalhou na difusora como controlista. Josival começou como controlista na difusora, eu não me recordo aqui, mas ainda muito novo. E depois também continuou trabalhando na imprensa. Passou um tempo sem trabalhar, mas voltou a trabalhar. Doutor Ayrton trabalhava também na imprensa e a gente foi seguindo esse caminho. Eu acho assim muito o seguinte, a leitura. Desde cedo a gente despertou para essa questão. Eu lembro que eu aprendi a ler bem com literatura de cordel. Todas as viagens que o Josival fazia, e nessa época ele era integrado à pastoral, da igreja, aqueles movimentos todos. E quando ele viajava, quando voltava, trazia 4, 5 livretos da literatura de cordel. E logo cedo a gente aprendia muito a desenvolver a leitura com relação a isso. Decorava depois e nas noites lá na zona rural, juntava gente, enfim. Esse gosto pela leitura, a gente sempre teve, esse gosto pela leitura. E aí a facilidade de escrever, a facilidade de falar, por conta justamente dessa dedicação. Quem costuma ler, aprende a desenvolver as outras atividades ligadas a esse mundo da escrita e da leitura. Você com seus irmãos praticamente iniciando esse processo de estar na comunicação, principalmente na escola do rádio, que foi aqui em Cajazeiras, e por que você não escolheu, por exemplo, fazer jornalismo ao invés de fazer direito? Por que da escolha de direito? É uma questão de opção na época, ou você tinha outra pretensão? Não, veja bem, a minha ideia inicial era fazer medicina. Só que você imagina a dificuldade de fazer medicina em João Pessoa. Se já era difícil você vir da zona rural estudar em Cajazeiras, era difícil. E aí, comunicação também só tem em João Pessoa. Então, preferi fazer direito em Sousa, que era mais próximo. Então, mesmo nas dificuldades, naquela época, a gente estudava à noite, mas ia à tarde, 5 horas, no último ônibus da São José, saía de Cajazeiras, e quando voltava, na maioria das vezes, tinha que ir para a rodoviária de Sousa, que naquele tempo era distante. Hoje ainda é longe, mas imagine assim que construíram a rodoviária de Sousa. E a gente pegava a expresso de luxo 10h30 da noite, 11h30 da noite. Essa dificuldade. Depois foi que foi colocando ônibus, os alunos foram aumentando de número, foram alugando ônibus alternativos e facilitou. Mas também essa luta para estudar em Sousa não é fácil, não. Foi uma luta titânica. Mas você acabou se apaixonando pelo curso? Me apaixonei. O grande problema, o direito apaixona quem vai no direito. E teve tempo que eu só advogava. E meu escritório sempre foi assim, também um dos mais festejados aqui no sertão. A área do direito que você... Eu gosto muito do direito penal e gosto do direito civil. Eu não gosto muito da seara trabalhista e também na previdenciária. Eu foco muito, voltei agora mais a essa atividade, me dedicar mais ao escritório, e estamos fazendo. Inclusive, recentemente voltamos ao Tribunal do Júri, devo ter mais 2 processos agora, não deu para entrar nessa pauta do mês de maio, mas deve entrar agora na pauta de junho, fazer mais 2 sessões do júri, porque eu gosto dessa área do direito penal e também da área do direito civil. Adjamilton Pereira, você chegou a estudar no estadual, não? Estudei no estadual. Você participou dos movimentos estudantis da época? Veja bem, a última eleição, 2 eleições que a gente ainda participou forte, porque eu sou muito novo ainda. Nós passamos da eleição de Eugênio, uma das mais polêmicas ainda no final foi a de Eugênio Alencar, ainda com passeatas na rua e tal, e a de Cleidismar, a da professora Cleidismar. Essas 2, lá no Colégio Estadual, nós ainda participamos de forma mais ativa. Essa participação sua nesses movimentos estudantis, principalmente do estadual, foi daí que você também começou a sentir esse gosto pelo lado político? Foi daí que surgiu o Adjamilton político? Não, eu sempre tive. Antes do estadual, eu estudei no Colégio Diocesano. E veja bem, essas questões de destino. Na inauguração da escola polivalente, do Colégio Polivalente, que também era longe demais de Cajazeiras. No primeiro ano que o Colégio Polivalente foi funcionar,
Foi o último ano que teve ainda exame de admissão para fazer a 5ª série. Não em todos os colégios. Por exemplo, o colégio Dom Moisés Coelho e outros colégios festejados de Cajazeiras, já não faz, os alunos saíam de lá direto para fazer a 5ª série. Para quem estudava em escolas mais da periferia, era obrigado a fazer o exame de admissão. Um livro desse tamanho e você estudava, era como se fosse vestibular. E aí eu fiz para o Colégio Paulo Valente. E fiz e fui para a zona rural, saiu o resultado divulgado no rádio, era uma festa, era como um vestibular. E eu deixei para vir fazer minha matrícula no último dia. Quando cheguei lá no Colégio Paulo Valente, não tinha mais vaga. E aí, essas coisas assim do destino. Disse, não, olha, não tem mais vaga, mas você vai estudar no Colégio Diocesano com uma bolsa do Estado. Sem eu pedir, sem eu falar com ninguém, é porque quando eu cheguei não tinha mais a vaga. Quer dizer, estudei a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª série no Colégio Diocesano, um dos grandes colégios dessa cidade. E aí foi que fomentou, que balizou mais o Na época conhecimento. era para Luiz Gualberto ainda? Era para Luiz Gualberto, Chagas Amaro era uma dos vice-diretores, uma escola muito rígida, aí, com grandes professores, e aí deu uma base. De lá eu fui fazer o científico no Colégio Estadual. Você sempre, logo quando você saiu do Xique-Xique, Zona Rural, você ficou nesse eixo Cajazeiras-Souza. Mas chegou algum tempo na sua vida que Admilton se ausentou dessa região e foi morar fora? Me ausentei a trabalho, veja bem. E aí é que começa, e eu sempre digo, quando estou falando, estou fazendo entrevista, que a minha trajetória diferencia de algumas pessoas que primeiro trabalharam aqui muito, e como é o caso de Josivaldo e Gutenberg, que depois procuraram João Pessoa. Eu fiz o caminho inverso. Eu morei em João Pessoa e morei em Brasília a trabalho. E aí tive a convicção de que precisaria voltar a Cajazeiras, já com esse pensamento político, entendendo que aqui na minha terra, essa questão de que santo de casa não obra milagre, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o que vence tudo isso é o trabalho, a obstinação, e eu sou obstinado naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo. Então eu entrei mais nessa questão política, já tinha participado, assim, apoiando mais de longe, envolvido nas atividades políticas. Eu estava vendo hoje uma reportagem, por exemplo, quando Lula veio a Cajazeiras, ainda como operário, e vendo aí um trabalho das agências do SNI e essas outras questões, ainda acompanhando, naquele tempo ainda com o Bolso Barreto. Nos anos 80, não foi isso? Nos anos 80 eu já acompanhava, pequeno, mas acompanhava. Mas em 88, Zuca Moreira foi candidato a prefeito de Cachoeira dos Índios e eu era do jornal Correio da Paraíba. E ele veio para me contratar, eu e Mariana Moreira. E nós éramos sempre muito éticos, muito formais, formalizamos ali, que aquilo era uma assessoria de imprensa, sem muita vinculação política, para fazer um trabalho eminentemente jornalístico, e fizemos um grande trabalho. A questão foi o tempo. Zuca chegou já para fazer a campanha em Cachoeira dos Índios, faltando apenas 2 meses e meio. Não deu para visitar a zona rural, que é muito grande, mas foi uma campanha que deu um destaque tão grande que 2 anos depois, em 90, ele se elegeu deputado federal. E nós também coordenamos a campanha de deputado federal. E aí é de Zuca. E coordenando a campanha de Zuca, nós coordenamos a campanha de Ronaldo Cunha Lima para governador, em 90, que começou, como todo mundo diz, aqui, começou com 5%. E eu me recordo aqui, a gente, 2, 3 dias aqui no Sertão, começando por São José de Piranhas, fizemos no Jatobá Clube uma reunião que só deu para lotar ali as cadeiras, depois seguimos para Monte Oreb, depois para Bonito de Santa Fé. E a campanha na época era mais longa do que hoje? Não, a campanha, quem é aquela história? Quem é coxo parte cedo, né? Ronaldo precisava caminhar, e ele sabia do potencial da vivência dele, no contato direto com o eleitorado. Foi aí onde nós fizemos toda essa campanha. Fizemos uma campanha, inclusive, Mariz era candidato ao Senado, e recebeu o apoio de Zuca, recebeu o apoio de Mariz e de Naldo Leitão lá em Souza. Então nós também tínhamos toda a área de Souza. E tivemos que ir, a pedido de Cássio, até Catolé do Rocha, porque naquele período, João Agripino, que era do PMDB, deixou o PMDB, fundou e foi para o PP, e levou praticamente todo mundo que era do PMDB lá em Catolé do Rocha. E Ronaldo não tinha, por exemplo, quem fizesse lá um básico no comício. Nós tivemos que ir lá organizar, levar toda a estrutura, passei 3 dias lá para organizar um comício para Ronaldo. E aí foi onde eu fui para João Pessoa. Zuca se elegeu deputado federal, ao invés de ir para Brasília, foi ser secretário de saúde do Estado. E eu fui ser o chefe de gabinete. Com a determinação que ele havia dado, de que, olha, só traga para mim mesmo os problemas que eu não puder resolver. Então, eu estava lá, ainda já com uma experiência, já formado em Direito, mas ainda novo. E
recebia senador, deputado federal, prefeitos, deputados estaduais, secretários, tudo isso era comigo. Os problemas da... Na época o prefeito de Cajazeiras era Vitoriano. E nós fizemos um trabalho extraordinário aqui. Nós construímos, numa parceria com a prefeitura, por exemplo, aquela grande unidade de saúde lá do bairro São Francisco. Né? Nós construímos a unidade de saúde do distrito de Azevém. Nós iniciamos o hospital de Cajazeiras ali perto do Perpetão, e quando Zuca saiu, essa obra paralisou e nunca mais essa obra andou. Tínhamos outras preocupações, por exemplo, a imprensa ganhou um gabinete odontológico novo naquela época. Foi todo esse trabalho que a gente tinha. E em cada município aqui da região, a gente pontuou com obras e com ações. E, posteriormente, fomos a Brasília. E aí, em Brasília, lá no Congresso, todo esse trabalho que a assessor parlamentar faz, de ir com os prefeitos aos ministérios, de preparar, por exemplo, eu preparava as emendas orçamentárias. A gente recebe lá, um determinado período do ano, recebe o orçamento que vem do governo federal, e aí, meu amigo, é coisa. E você só pode apresentar as emendas dos parlamentares com base naquilo que está previsto no orçamento. Tem que ver qual aquela rubrica, onde é que você vai tirar, fazer a justificativa. Esse trabalho eu fazia e conheço os caminhos dos ministérios. Aquela velha história do caminho das pedras, eu ajudava os prefeitos a liberar recursos. Eu acompanhava os projetos, acompanhava as emendas, de forma que, quando eu imaginei aqui em Cajazeiras de ver uma cidade mais desenvolvida, uma cidade mais centrada, uma cidade planejada para o futuro, eu sempre apostei nessa questão de que eu conheço os caminhos lá em Brasília. Eu conheço os caminhos brasileiros e conheço João Pessoa. Primeiro eu me preparei nesse trabalho para vir aqui a Cajazeiras, não só desenvolver minhas atividades profissionais, mas também com esse pensamento de que eu pudesse também, dentro da seara política, dar meu contributo à minha cidade, à minha terra. Nesse período, automaticamente, que você começou a se envolver, começou a se tornar um articulador político, você se ausentou um pouco da área de direito. Você se arrependeu disso? Veja bem, eu poderia ter hoje um dos maiores escritórios aqui de Cajazeiras, porque me recordo bem, na época, eu, Paulo Sabino, pontuávamos as maiores causas, e outros que começaram depois, inclusive tem hoje grandes escritórios. Mas não me arrependi não, porque tudo que você faz, isso é aprendizado para a vida. E se você está fazendo aquilo ali, não é só um desejo seu não. Todos nós, com certeza, a gente vem predestinado para algumas questões. O que diferencia é porque o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Às vezes a gente está ansioso, imaginando que o tempo é agora, e não é. Isso sempre tem essa diferença, mas a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem. O grande problema, eu disse que não acreditava muito, mas que pesa, aquela questão de você ser santo de casa, de você ter uma vinculação humilde da zona rural, de você ter o contato diário, porque geralmente Cajazeiras... Essa situação talvez tenha abrido portas para você? Não, eu acho que isso tem como dificuldade. Isso você tem que romper, são barreiras, porque se você vem, aqui em Cajazeiras é muito generosa, Cajazeiras é muito generosa com quem vem de fora. Cajazeiras, se a gente for observar aí, a maioria dos prefeitos de Cajazeiras vieram de outros estados, de outras cidades. Os que são genuinamente daqui não estavam em Cajazeiras, estavam fora, como é o caso de Carlos Antônio, que quase ninguém lembrava mais dele, só aquelas pessoas que estudavam com ele, morava fora, chegou, é o novo, é tal. Difícil é você estar no dia a dia, participando ativamente das questões relacionadas à sociedade, dos problemas bons, dos problemas ruins, e aí você vai pontuando essa luta. E aí, eu digo a você com toda sinceridade, se você conta de 90 para cá, são muitos anos, e nesses anos todos, eu sempre procurei ajudar. Se eu prejudiquei alguém durante esse período todo, foi sem intenção. E eu não me recordo de ter prejudicado ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Eu acho que em qualquer atividade, ou em qualquer função que você ocupa, Conrado, o que você, na verdade, você ao fala sair isso de lá... na política? Na política e na vida pessoal. Mas consegue não ferir ou magoar alguém na política? Veja bem, na política as pessoas se ferem mais pela questão do seguinte, pela questão da paixão. Então, muita gente que, às vezes, que se relacionou com você de uma forma ou de outra, que em determinado período de sua vida teve até uma relação de amizade, muitas pessoas, às vezes, confundem. E por uma questão de se apaixonar durante um período político, se apaixonar por determinada ala, imediatamente se ausenta, se afasta e mistura muito essas coisas. Eu não misturo, eu procuro não misturar.
Às vezes é difícil, mas eu procuro não misturar. Mas dizem que a política, ela tem o dom de corromper o homem. Você acredita nisso? Não, veja bem, eu acho difícil. Eu acho que é o homem que está Há corrompendo. homens não corrompíveis? Não, eu acho que são os homens, os políticos que corromperam a política. A essência, a política em si, ela é uma coisa muito linda. É uma coisa bela. Agora, a política, os homens sérios, os homens de bem estão se afastando da política. Por quê? Primeiro, a campanha política é muito cara. Muito cara. E aí, os políticos fazem tudo para ter aqueles recursos que são gastos da forma que a gente sabe que são gastos na política. É brincadeira. A justiça faz de conta que fiscaliza, aperta aqui às vezes uma prestação de conta, mas as coisas funcionam como a população sabe. E quando se chega ao poder, existem tantos interesses que às vezes as pessoas sérias se sentem ameaçadas. Por exemplo, Zuca Moreira tinha todo o potencial para se eleger deputado federal mais uma vez. Preferiu deixar a política. Porque, como é que Zuca funcionava? Ele, para chegar, por exemplo, aí onde você está do seu lado, ele não ia passar aqui onde estão esses copos aqui, esse centro. Ele ia pelo caminho normal. A maioria dos políticos pulou uma mesa, pulou o birô para chegar na frente. Mas não é a única forma de sobreviver na política? Eu acho que não. Eu acho que com a seriedade das instituições, com essa evolução que está tendo, a cobrança mais aberta, a população sendo melhor informada, nós estamos caminhando para moralizar. Porque o país chegou efetivamente ao fundo do poço. Esse país que tem um potencial enorme, a gente observa todos os dias os recursos públicos se esvaindo no ralo da corrupção. E ou se conserta ou se dá um basta nisso. Ou então a gente define logo. Define lá, na regra, numa lei, que política é para corrupto, é para bandido, é para ladrão, e aí, gente de bem não participa. Muito bem, estamos conversando com o articulador político, jornalista e advogado Adjamilton Pereira, aqui no programa Interview dessa segunda-feira. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco vamos conversar sobre política. Daqui a pouco, fique aí com a gente. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os sonhos de todas as mães. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com o polêmico Adjamilton Pereira. Sei que tem muita gente aí do outro lado só esperando a gente conversar sobre política, mas vamos aguardar daqui a pouco, tem muito mais assunto. Hoje aproveitar aqui e mandar um abraço para os amigos internautas que já estão se manifestando via Facebook e Twitter, parabenizando você, Adjamilton. A exemplo do Joãozinho Pontes, a Deusiane em Major Salles, também a Luzia Sérgio, o Cícero Pessoa, mandou um abraço aí lá do Mercadinho Almeida, a Raíla Borges, né, excelente jornalista, sente falta do rádio, é a pergunta, acredito eu. Júlia Silva, a Darlene Adalto, dizendo que tá bom demais a entrevista. Lúcia Rolim Oliveira, parabéns, amigo, meu advogado, meu ídolo, grande mestre, homem correto e justo. A Rita Inácio de Lima, professora Rita, colunista do Diário, lá em São José de Piranhas, e também os amigos do Cajazeira Gesso. Zé Lopes, assistindo a entrevista aí do nosso futuro prefeito, assim diz o Zé Lopes. Ariane Borges, grande profissional e grande pai. É a sua filha, com certeza, né? Ágata Lohana, acho que é isso. Finalmente você pode transmitir sua fala, que faz tanta falta para Cajazeiras e região. Um abraço também da Genecília Lira, a Cristiane Mangueira. Cajazeiras precisa valorizar competentes como você, Adjamilton. E Rosane Cartacho, Roberto Borges e Maria Fátima. Todo mundo sintonizado com a gente. Pois é, agradecer aí esses internautas pelas mensagens, enfim, é importante você veja a importância desse canal Diário do Sertão, dessa TV. A Ariane é filha... É, minha filha, a mais velha. A mais velha e a outra é? 16 anos, é a Ariadne. Ah. A Ariadne tem 6 anos, a Ariane já tem 16. Fruto da união matrimonial com Raelza Borges. Como foi que você conheceu Raelza Borges? Veja bem, possivelmente dessa ligação, eu gosto muito da cultura popular, de cantoria, sempre prestigiei. E é um universo que Raelza circula bem, porque o pai dela, o poeta Raimundo Borges, é um dos grandes poetas. E teve uma época que lá, Raimundo Borges já estava fazendo aquele ambiente dele, que é um ambiente que faz festivais. E eu circulava muito lá com o Damasceno, professor Marcondes, aquele trecho ali do Tancredo Neves, eu circulava muito lá. Tanto é que eu acho uma área boa da cidade, próximo do centro, tranquila. Comprei logo um terreno lá ainda quando eu era solteiro, já pensando posteriormente em edificar a residência, e tem essa vinculação. E aí nos conhecemos e lá se vão mais de 17 anos de casados. 17 anos? É. Muito bem, muito amor, muita paixão. Adjamilton, antes de entrarmos dentro dos assuntos peculiares à política regional e também estadual, você também já teve, antes de militar quase agora que recentemente na imprensa, em termos pretéritos, também já passou pelo rádio também, né? Esse corre-corre de advogar, a articulação política, também teve um período dentro do rádio. Correto, porque eu sempre entendi que o seguinte, a advocacia não atrapalha a comunicação, ao contrário, uma ajuda a outra. E a assessoria, da forma que era feito, seguindo o código de ética do jornalismo, ela também não atrapalha. A assessoria que é feita hoje, de uma vinculação direta, quase como se fosse cabo eleitoral, essa é que é danosa para o profissional de imprensa. Essa é ruim. Até pouco tempo não existia esse tipo. E veja bem, e aí, quando a difusora Rádio Cajazeiras, quando saíram da difusora Josival, Mariana Moreira, porque foi feito um time grande na difusora, quando a difusora mudou para a nova gestão, em 96, me parece, e aí foi feito um grande investimento. Nessa época eu ajudava nas transmissões de carnaval, tal, tinha uma certa ligação. E posteriormente saiu Josival e Mariana, que apresentavam o programa Boca Quente. Josival foi para a Rádio Alto Piranhas, né? E Mariana Moreira também foi para a Rádio Alto Piranhas. E aí eu fiquei apresentando o Boca Quente com Anchieta, com José Anchieta e com Fábia Carolino, que hoje mora em João Pessoa, e o Wilson Furtado fazia a parte policial. Naquela época, a parte policial era ligada a um programa só, não era dividida a parte policial. Então o Wilson Furtado fazia, que desde o princípio fazia a parte policial, e a parte política, ou a parte geral do programa, eu, Anchieta e Fábia Carolino, né? E fazia sempre a polêmica da forma que faço, e depois, por algumas questões, resolvi deixar o rádio, que toma muito tempo. Se você quiser fazer qualquer coisa que você for fazer, se você quiser fazer com dedicação, quiser bem feito, toma muito tempo. E aí, não sei se foi na mesma época, foi instalar o juizado de pequenas causas de Cajazeiras. Eu fui o primeiro juiz conciliador do juizado especial.
não era conciliador na época, chamava juiz arbitral ou juiz arbitral, quer dizer, quem julgava a maioria dos casos era eu, porque tinha um juiz togado, mas sempre juiz muito assoberbado de trabalho, desde sempre. E aí eu resolvi essas causas todas. Passei 2 anos como juiz, no juizado especial. Foi um aprendizado também muito grande. Com certeza, com certeza. Adjamilton, quando... muita gente não conhece da sua trajetória de trabalho, mas talvez essa geração agora mais atual desconheça quando de fato Adjamilton começou a exercer, a atuar ativamente dentro da política local. Foi na gestão de quem? Não, veja bem, desde essa entrada definitiva na política, e fui ser chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado, você imagine bem, a Secretaria de Saúde do Estado hoje já é grande ainda, mas antes ela era muito maior. Porque antes não existia municipalização de saúde, então todos os recursos eram concentrados. Os centros de saúde que a gente falava, esses postos de saúde mais avançados, eram ligados à Secretaria de Saúde do Estado. Era uma estrutura enorme. Naquela época, 10 mil, 12 mil funcionários. Então, eu fazia esse trato de atendimento. Então, a paixão pela política foi aumentando. Posteriormente, quando eu deixei... Eu estava em Brasília, mas vim para Cajazeiras, estava no governo Zerinho. E a gente ajudava muito o governo Zerinho, e o governo Zerinho passava, nessa parte da comunicação, por uma certa crise. O que era? Caldeira tinha sido o primeiro secretário de comunicação, e Caldeira saiu, e quem estava... Era a professora Campos que estava respondendo pela comunicação. E aí eu lembro que estava numa festa de casamento, à noite, e Zerinho, daquele jeitão dele, tu quer ser o secretário? O Josval era a figura forte do governo Zerinho. Josval era o fadioso. E eu até achava assim, não tinha lei de nepotismo, nem é nepotismo, mas achava que ficava muita gente da família só. Mas eu digo, não, Zerinho, vou lhe ajudar. E assumi a comunicação no governo Zerinho. Foi aí que eu, pela primeira vez, entrei numa prefeitura para trabalhar. Eu sempre tive atividade privada, particular. Quando não, era jornal, era advogando, a assessoria de imprensa, assessoria jurídica, nunca fui vinculado à questão pública. E aí fui ser secretário de comunicação do Zerinho. E Zerinho já gostava, sempre gostou, tanto é que é diretor de rádio, dono de rádio. Zerinho teve e me deu carta branca para isso. Nós fizemos um melhor relacionamento com a imprensa. Tanto com os donos de rádio, mas também com os profissionais de imprensa. Valorizamos cada um deles e por isso que o governo Zerinho foi um governo, assim, grandioso. E aí nós elegemos Epitácio. Veja bem, mas a visão que eu tinha ainda era tão profissional desse relacionamento que eu participei ativamente da campanha de Epitácio e terminou a campanha, eu fui cuidar das minhas coisas. Eu não sei nem se eu fui para a posse, não lembro nem se eu fui para a posse de Epitácio. Deve ter ido para a posse, porque era a mudança de cargo, mas também não fui falar com Epitácio para permanecer no governo, para ter nenhum emprego. Não, fui cuidar, fui para o meu escritório e continuava ainda no juizado de pequenas causas. E quem foi novamente secretário de comunicação de Epitácio foi Caldeira. E aí Caldeira, determinada fase lá, Caldeira sai e eu estou indo em casa e recebo um telefone de Epitácio, chega, me admirei. Não tinha costume de conversar com o Epitácio, está me convidando para ser novamente secretário de comunicação. Eu aceitei e daí, rapaz, por incrível que pareça, formei uma amizade, um relacionamento tão estreito, eu já tinha com o Zerinho e fez com o Epitácio. O Epitácio ia quase que diariamente lá em casa e mesmo estando na comunicação, veja bem, em alguns pontos, quando eu cheguei na comunicação, a comunicação era só coordenação. E tiveram que transformar em secretaria para dar uma dimensão maior por conta da minha chegada. E tanto o governo Zerinho, eu não fazia muito no governo Zerinho, mas fiz muito, mas deixava mais para o José, mas no governo de Epitácio, os 2 últimos anos, veio para mim praticamente a condição de, mesmo na comunicação, as mudanças que houveram, fui eu que sugeri, foi aí que veio Léa Silva para ser secretária, veio o Cristiano Moura para ser secretário, veio Stanley Lira. As pastas que eu entendia que não estava dando certo, sugeri e Epitácio aceitou, outras mudanças que houveram, e de lá trabalhamos, inclusive, para eleger Carlos Antônio. O governo, parte dele queria que Epitácio fosse candidato à reeleição, estava bem avaliado, mas Epitácio, por algumas questões, estava meio aborrecido com algumas questões. O estilo correto e sério de Epitácio administrar, nós já estávamos nessa fase assim de que as coisas no país já estavam... Epitácio chegou a devolver dinheiro. Isso é verdade. Ou chegou lá em Brasília e disse, eu não quero dinheiro não, porque foram oferecer a Epitácio propina. Não, tem que dar 20% aqui, 10% passa dinheiro. Não, pode ficar com dinheiro. Epitácio não tinha
pela seriedade dele, a idade que ele não tinha condições de ser prefeito da forma que agora funciona as relações em Brasília, em quase todos os locais. E aí eu acho que pesou muito isso. E aí, na 10ª hora, foi que se decidiu pela candidatura. Nós ali reunidos na casa de seu Edilson Figueiredo, vizinho à biblioteca, e as convenções acontecendo, e para as convenções, da meia-noite, e foi que nós decidimos a candidatura de Carlos Antônio e Francivaldo como vice. E aí, eu tenho a ligação, porque a ligação primeira no governo Epitácio de Carlos Antônio fui eu. Carlos Antônio veio falar comigo, me pediu o apoio. Como Epitácio sinalizava com essa possibilidade, eu fui o caminho do apoio. Não passou nada do governo de Epitácio ajudando para a campanha de Carlos Antônio que tivesse passado por minhas mãos. Na época, Carlos Antônio, apesar de ser cajazeirense, mas passou uma temporada muito fora daqui do nosso município e logrou o êxito na campanha e saiu eleito prefeito de Cajazeiras. A que se deve essa vitória? O respaldo positivo do governo de Epitácio ou foi o Padre Francivaldo? Não, foi uma junção de coisas. A maior liderança era Francivaldo. E juntou o governo de Epitácio, que era um governo bem avaliado. E Carlos Antônio, que começou a trabalhar meses antes da eleição, ele não estava na frente na pesquisa. Enquanto Carlos Antônio estava trabalhando nos bairros, atendendo no hospital, em tudo que era canto, Francivaldo foi para João Pessoa, foi fazer umas articulações já maiores. Francivaldo com 22%, não sei quanto da pesquisa, foi fazer essas articulações, já pensando em garantir outros apoios e tal. Quando observou, o Carlos Antônio tinha encostado. E aí teve um poder de aglomeração. A difusora radialista ajudou muito. Gutenberg Cardoso abraçou a campanha e outras figuras da imprensa para divulgar o nome de Carlos Antônio. E ele é jeitoso, sabia falar, não tão bem como fala hoje, mas já tinha um dom. E aí juntou isso tudo. E o desejo de mudança. Aquela foi uma eleição, de tempos em tempos, a nível de país, existe esse desejo de mudança, que quando a população bota a cabeça para um lado, foi assim quando ainda não tinha abertura política muito forte, naquele ano que o PMDB elegeu mais de 9 governadores, né? Nessa saída mais dura da ditadura. Enfim, tinha um desejo claro de mudança da vontade do povo, e aí Carlos Antônio chegou à Prefeitura de Cajazeiras. E você assumiu o cargo? Eu assumi inicialmente a Procuradoria Jurídica. E aí, menos de 2 meses depois, ele precisou, dois meses, Carlos Antônio precisou fazer as modificações. Carlos Antônio é mais rápido nisso, mais rápido que Denise. Denise vai fazer as modificações daí, mas vai fazer com quase 6 meses, quando ela sabe que tem várias secretarias que não estão acompanhando o ritmo, que estão prejudicando a administração. Carlos Antônio fez logo com 2, 3 meses, mudou 3 ou foi 4 secretários. E aí me pediu e eu fui cuidar da chefia de gabinete da articulação política. E graças a Deus fiz toda a articulação política. Naquela época nós tínhamos 17 vereadores. Eu fazia esse trato com os vereadores, com os deputados. Não tivemos uma briga, não tivemos uma defecção, não tivemos um problema. Em que momento, nessa trajetória sua dentro do executivo, aqui na cidade de Cajazeiras, Adjamilton começou a despertar o interesse pela política, em ser candidato? Olha, isso em futuramente ter esse plano de ser candidato a prefeito? Não, isso é uma questão muito natural. Que ainda continua até hoje, acredito eu. Pois é, isso é uma questão natural. Na medida que você trata diretamente com o povo. Eu era chefe de gabinete, e a parte social do governo Carlos Antônio, quem era forte na parte social era Epitácio, o governo Epitácio. Epitácio pontuou, o Epitácio pontuou na política de Cajazeiras porque trabalhava com a pobreza. E Carlos Antônio, não foi ele que começou a fazer diretamente, fez através de mim no gabinete. Mas eu fazia vinculando a ele. Então, porque você não precisa fazer as coisas no serviço público querendo que você apareça. Você pode fazer, ou uma determinada circunstância, por exemplo, uma determinada obra, pode aparecer o governo federal, pode aparecer o governo do estado, pode aparecer o governo municipal. Mas o que a gente vê hoje, às vezes, o governo federal manda o dinheiro, o governo do estado se apropria, ou a prefeitura se apropria e não diz nem de onde é que está vindo. E eu acho que está para todo mundo tirar um proveito daquela ação benéfica que está sendo feita. Então, esse trabalho, eu atendia semanalmente 80, 70 pessoas da periferia, da zona rural, da zona sul, dos bairros mais pobres. E além de atender no gabinete, eu ia nas casas. Então, atendia com a ajuda de pagamento de aluguel, com feira, com atendimento de medicamento. Quem fazia esse atendimento era eu. Tinha dia na sexta-feira que eu saía 10 horas da noite do gabinete. Assistencialismo, né? Esse assistencialismo que sempre Epitácio fazia. Nós puxamos e fizemos, e isso vinculou muito Epitácio, Carlos Antônio
E essa vinculação. E por aí meu nome cresceu. E agora, cresce também, sem esse assistencialismo, não é só assistencialismo, não. Meu nome teve uma dimensão maior quando eu fui para a Secretaria de Saúde, já no segundo governo. Por quê? Porque a saúde de Cajazeiras, eu vou dizer aqui, a saúde de Cajazeiras, com tanto médico que já passaram pela prefeitura e pela secretaria, me parece que ela é sempre relegada a um segundo ou terceiro plano. E na nossa gestão, nós colocamos, como já tem colocado o gabinete, nós colocamos a Secretaria de Saúde em primeiro lugar na gestão. Inclusive, aquela obra que estava parada durante anos, o Cocodé, foi Eu posso dar um concluída e exemplo foi aqui. Eu fui secretário de Saúde em 2005, 2006. 2005, 2006. Ora, os programas grandes de Lula, do governo do presidente da República, na área da saúde, já tinha desde 2002. Mas foi no meu governo que nós implantamos a farmácia popular, que nós implantamos o CAPS-AD, que nós implantamos o Centro de Reabilitação Auditiva, que nós terminamos o prédio acabado do Cocodé para a Secretaria de Saúde, que fizemos aqueles grandes unidades de saúde, a do Pôr do Sol, a do Mutirão, a de Divinópolis, e tantas outras ações. Eu quero dizer uma coisa a você aqui, é o seguinte, Conrado. Agora que o governo federal está começando a implantar em algumas cidades, e Cajazeiras já era para ter implantado, porque veio dinheiro para isso. Desde 2005, sabe o que é que eu imaginei, Conrado? E cheguei a comprar, e implantei, ia inaugurar no dia 20, se você pegar a programação ainda do dia 22 de agosto de 2006, está lá, 22 de agosto não, logo depois, que era quase 15 dias de comemoração de inaugurações. Eu estava implantando um sistema, cheguei a implantar um sistema biométrico de identificação nas unidades de saúde, com um sistema intranet próprio da saúde. Em 2005 eu comprei isso tudo. Fiz um investimento grande. Não implantamos já em 2005, porque quando eu fui olhar, o cadastro da saúde estava defasado. Nós passamos 8 meses com os agentes de saúde, e depois dos agentes de saúde, com os funcionários lá na biblioteca, atualizando o cadastro das pessoas. E aí, o que é que acontecia? Eu levei muita gente, João Pessoa viu olhar, do próprio Ministério da Saúde. Você chegar lá na Asa Sul, lá no bairro São Francisco, qualquer cidadão de lá, botar o dedo, sair a fotografia, sair o nome dele, o nome do pai, o dia que tinha sido atendido. E o que é que eu queria que isso fosse feito? Que onde ele fosse atendido, em qualquer posto, ou na farmácia básica, ou no hospital, o médico olhasse e tivesse todo o diagnóstico dele lá na hora. Quer dizer, isso em 2005, 2006. Isso não está implantado hoje ainda. Quem me substituiu depois desativou, eu não sei, quer dizer, dinheiro público gasto, e depois quem entra transforma a realidade. Transforma aquilo que poderia melhorar. Agora não é todo mundo que quer colocar isso, porque isso dá um controle. Se você coloca um sistema desse na farmácia básica, por exemplo, qualquer fiscalização chega vai saber o medicamento que entrou, quem saiu e quem recebeu. E aí quem quer desviar dinheiro não quer que tenha um sistema adequado que deixa transparente a própria gestão. Não quer, não deseja isso. Adjamilton, questões políticas, questões pessoais, você se afasta do grupo do ex-prefeito Carlos Antônio, hoje atual secretário de Interiorização, e você passa a fazer parte do grupo do ex-prefeito Léo Abreu, subsequente veio também Carlos Rafael. Essa mudança de grupo político, você se arrependeu em algum momento? Não, eu não me arrependo das coisas que faço, não. E eu, apesar de ser de bom trato com todo mundo, eu sou muito, assim, radical nas coisas. Eu digo que quando eu fecho uma porta e apago a luz, é meio difícil eu voltar a acender e abrir a porta. Não é por rancor nem por mágoa, não é porque eu faço as coisas muito pensadas. Veja bem, Carlos Antônio sempre teve uma equipe muito boa, mas eu trabalhei e me dediquei, e foi nessa época da saúde que eu praticamente botei outra pessoa no escritório, que eu nunca tinha botado ninguém no meu escritório, tive que botar, me ausentei mais para me dedicar com o objetivo que tinha. E aí eu não gostei de algumas coisas que foram feitas dentro do governo, e foi aí em 2005, 2006 que começaram as fiscalizações adentrarem. Eu sempre procurei me importar no serviço público como me importo na atividade privada. Em casa, o comportamento, a seriedade na condição das coisas. E quem age seriamente nas coisas, Caliel, também pensa que todo mundo age seriamente. E com as fiscalizações que começaram a acontecer, eu comecei a questionar algumas coisas dentro do governo. Esse foi o principal ponto. Eu cheguei, inclusive, em alguns pontos, a me atritar com gente, amigo, porque eu pensava uma coisa e quando vi que era outra, não aceitei. Mas esse também não foi o ponto principal, porque você poderia alternar isso.
nós trabalhávamos um grupo mais aberto para várias candidaturas. Podia ser a candidatura minha na época, a de Marcos Barros, a de Júnior Araújo. E o que é que acontece? O que é que Carlos Antônio fez? Carlos Antônio me impede para se filiar no partido dele, o Democrata. Eu fui 2 vezes a ele em Brasília. Tivemos lá no gabinete de Efraim Moraes. Quer dizer, eu era o primeiro colocado nas pesquisas, as pesquisas que eu ainda tenho, as pesquisas que eram feitas. Aí o que é que aconteceu? Me filiei nos Democratas, saí do meu partido e me filiei nos Democratas. Quando eu saí quando eu não tinha mais prazo para ir para um partido, porque Carlos Antônio podia ter chegado para a gente e dito, Jamilton, olha, por isso, você não é candidato, não é o candidato do nosso grupo, não. E deixasse que, à vontade, eu escolhesse meu partido, se eu entendesse que dava para mim fazer uma candidatura própria, nem que não desse para ganhar naquela época, mas para marcar posição, eu faria. Você não pode nunca amarrar o companheiro, amarrar o correligionário à sua vontade, quando você sabe que é um ano antes da eleição que você tem que estar filiado a uma legenda. Depois que eu me filiei, foi que Carlos Antônio me chamou um dia lá na casa da mãe do vereador Moacir, não era vereador ainda, e me disse que o candidato era Marinho. E o que é que eu entendia? Eu entendia que se tinha outros companheiros, igual a mim, que estavam botando a cara à tapa, que estavam na luta diária, que estavam já nessa disputa e nesse desejo há muito tempo, por que tirar um nome novo? Um nome que só tinha se aproveitado do governo. Marinho foi o que se deu melhor na gestão de Carlos Antônio. Saiu de uma circunstância X para uma circunstância Y, não atendia ninguém, só usufruía do governo e ainda ia receber de bandeja. Na hora que ele disse que o candidato era Marinho, que eu perguntei por que Marinho e não os outros que estavam postulando, e ele fez as justificativas, eu disse, pois eu não sou mais secretário, não voto no seu candidato. Não por conta dele pessoalmente, mas por conta das circunstâncias. E ainda cheguei a pontuar, e ali entreguei a secretaria, mas não briguei logo, não. Disse que não votava. E por uma questão ética, se eu não voto no candidato indicado pelo prefeito, por que é que eu vou estar no governo? Entreguei a secretaria. E aí comecei a trabalhar no rádio. E só posteriormente, no ano seguinte, quando nós ainda argumentávamos com o Zé Aldemir, que poderia ser qualquer um dos candidatos daqueles que vinham já postulando há muito tempo, porque eu não sei se é pelo meu jeito sério de se conduzir nas coisas, eu já tinha sido rifado na candidatura de vice-prefeito. Ora, na reeleição de Carlos Antônio, meu nome era o mais cotado para ser o vice-prefeito. Um dia Carlos Antônio vai lá, diz que Zé Aldemir tinha botado o pé exigindo indicar o candidato. Veja bem, eu tinha votado em Epitácio e trabalhado para Epitácio, porque eu achava uma injustiça se Carlos Antônio só era prefeito, porque Epitácio abriu mão da sua condição de ser candidato e tinha dado todo o apoio àquele que já estava indo com Epitácio, escanteando Epitácio, botando, apoiando ou incentivando outras candidaturas. E eu fui um dos poucos, Carlos Antônio votou também, mas eu fiquei com Epitácio. E as ajudas que saíram, agora foi o inverso. As ajudas para Carlos saíram por mim e as da campanha de Epitácio saiu por mim. Aí veja bem, como Epitácio não ganhou a eleição, Zé Aldemir foi quem foi o eleito, aí Zé Aldemir colocou todo mundo no governo, e eu que tinha coordenado a campanha de Cássio aqui, não cheguei nem perto lá. Nem Carlos Antônio se preocupou em botar parentes e tal. Eu também fiz questão que não estava nem vendo. Passou o governo de Cássio, eu não cheguei nem perto de nenhuma assessoria. Também não quis, nem precisava, nem é meu costume, meu feitio. Mas veja bem, então pelo fato de eu ter votado em Epitácio e não ter votado em Zé Aldemir, foi que Zé Aldemir não queria que eu fosse o candidato a vice-prefeito. Mas Carlos Antônio precisava? Se Carlos Antônio, agora que estava precisando dessa eleição, testou Zé Aldemir, não aceitou Marcos Barros como vice, como era que Carlos Antônio, praticamente a unanimidade para ser candidato à reeleição, precisava se curvar? Porque ele, pessoalmente, não sei se isso é razão, ele quem deve explicar, e eu não fui o candidato a vice, veio o Valdo Cartacho. E eu lembro que Carlos Antônio disse a mim, não, é porque a questão financeira, Valdo Cartacho vai trazer um dinheiro, e eu que acompanhava de perto a campanha, até um dinheiro que meu amigo Valdo Cartacho arranjou com o Vandim Ramalho, quem pagou foi Carlos Antônio depois da eleição. Essas questões. Aí vem essa outra preterição. Como é que você vai ficar num grupo que você serve de escada o tempo todo, está na linha de frente, coordenando, e o seu espaço político qual é?
Qual é o seu espaço político? Eu perguntei muito claramente, eu perguntei uma vez a Carlos Antônio. Carlos Antônio, pronto. Tu vai botar Marinho agora, se Marinho ganha eleição, aí Marinho quer ser reeleito, aí depois você é candidato a deputado, depois é não sei quem. Qual é o espaço? Tem espaço. Você não está no agrupamento político se você não tem espaço. Eu acho que os problemas deixam de acontecer quando você pensa de forma macro. Né? Adjamil, teve esse imbróglio todo, você deixou o grupo Carlos Antônio, teve os seus motivos, como você acabou de objetivar para a gente, você parte para o grupo de Léo Abreu, que com cerca de 2 anos renunciou ao mandato dele. Depois veio o Carlos Rafael, que tentou dar continuidade à administração, mas que infelizmente também não logrou muito êxito, nem na campanha, nem muito menos à frente da administração. O que é que faltou exatamente no grupo de Carlos Rafael? Como é que você viu aí a questão da renúncia de Léo Abreu? Uma traição que até hoje nunca foi explicada? Olha, você que estava lá dentro participando, conversando, chegou a tomar conhecimento, você foi consultado por Léo a respeito dessa renúncia? Olha, essa questão de Léo Abreu é um verdadeiro desastre. Isso, quem deve falar sobre isso? Ele próprio. Agora, não se pode, depois de uma luta grande como foi, Léo ter sido candidato e perdeu, depois candidato. E quando a pessoa é candidato em si mesmo, isso tem gente que se envolveu, que trabalhou, que sofreu, que foi perseguido. E de repente, quando você chega lá, de forma abrupta você abre mão disso. Quer dizer, Léo chamou uma noite lá na fazenda dele, eu, Carlos Rafael e Júnior Araújo, dizendo que não era mais candidato, não falava em renúncia. Eu disse, você não é doido de apresentar isso agora não. Ele querendo, olhe e tal, eu disse logo que ele não fizesse essa loucura. E no outro dia eu fui surpreendido quando, pelo meu e-mail, ele mandou o documento, dizendo que não era candidato. E eu divulguei. Foi o que está acontecendo? Ele dizendo que não era candidato. E veja bem, eu participei ativamente da linha de frente da campanha de Léo, mas não fiz com muito compromisso com ele não, porque não é assim que eu trabalho. Eu acho que você trabalha num projeto e as pessoas devem reconhecer isso. Mas assim que ganhou, no dia seguinte, Léo fez uma visita a mim. E Léo fez uma visita a mim e disse, Adjamil, você é candidato aqui. O pessoal terminou a eleição, a gente é candidato a deputado estadual. Ele disse, olha, vem cá, não seja candidato a deputado estadual não, que eu tenho um compromisso, meu pai quer voltar à política, eu acho que é uma chance única. Você faz o seguinte, eu fico com um compromisso com você, se eu for candidato, você é meu candidato a vice. E se eu não for candidato, você é o candidato a prefeito. E eu acho assim que as pessoas devem ter uma conversa só. Nessa vez que nós fomos lá, ele levou eu, Júnior e Carlos Rafael, mas já dizia, olha, eu acho que dos 3 aqui é que tem que ser o candidato, né? Vamos ver como é que a gente decide isso e tal. Depois nós fomos surpreendidos com aquela renúncia. Eu mesmo fui surpreendido, não esperava. E aí eu acho que ele deve explicar. Falar depois do governo Rafael, tem que ver 2 circunstâncias. Primeiro, a forma como Rafael pega o governo. Ora, Denise está agora, teve 2 meses, mais de 2 meses depois da eleição, quase 3. Quase 7 meses agora, aliás, não, 5 meses, 5 meses, melhor dizendo, com mais 2 lá, 7. E ainda está batendo cabeça em algumas áreas, ainda olhando para o retrovisor. Imagine Rafael, que nunca foi para a imprensa e nunca disse a circunstância que recebeu, talvez tenha sido o maior erro dele, mas talvez tenha feito isso por lealdade. Nunca foi na imprensa, e você tem um programa de rádio, ele nunca foi dizer na imprensa como tinha recebido a Prefeitura de Cajazeiras. E os comentários eram grandes. E aí, você imagina, ele não teve um dia de trégua. Um dia de trégua, Rafael não teve não. Rafael assumiu num dia, no outro dia estava trabalhando, quem era oposição estava fazendo crítica, não deram como dar aos novos gestores não. Porque entendiam que era uma sequência, mas não era uma sequência, Rafael não estava na gestão. Participava como vice-prefeito. Então, e aí, ele conseguiu, por um determinado tempo, colocar a administração nas rédeas, e isso tem que ser louvado agora. Que a população entendeu isso, mas quando aproximou-se do período de eleição, fizeram uma campanha para desconstituir o conceito que ele tinha formado, e ele por si só se perdeu. Não sei Quem se... fez essa campanha? Dentro do próprio grupo? Já a oposição, já pensando na campanha, foi feita uma campanha dura de desconstituição de Carlos Rafael.
Foi feita grandiosa nas emissoras de rádio, bem feita pelos adversários, e estão no papel deles. Agora, ele por si próprio deu motivo para os questionamentos, para a maioria dos questionamentos, e também não teve, assim, uma visão mais humana de terminar a gestão. Você acha que a Rafael errou em não ter mudado aquele corpo de secretários que já veio se arrastando de Léo Abreu? Teve, mas é como eu lhe disse, nem sempre o prefeito, por conta dos compromissos para chegar àquela situação de prefeito, ou para chegar ao mandato como ele chegou, você pode modificar algumas coisas. Faltou também experiência de Carlos Rafael? Talvez, mas o que faltava de experiência sobrava de vontade de fazer. O que faltou foi ele ter a visão para o futuro. De pegar, mesmo com problema, mesmo com a eleição, insucesso na eleição, mesmo com os problemas financeiros que os municípios já apresentavam, mas ele não ter deixado companheiros no meio da estrada, ter terminado de cabeça erguida, como eu fiz questão de chamá-lo, junto com os companheiros, depois da eleição, disse, olha, dá para fazer isso, e pontuei. E você terminar... Ele não lhe ouviu? Ouviu momentaneamente e chegou até a começar, mas eu não sei se depois outras pessoas mudavam quando ele chegava mais na frente. Porque é o que eu imaginava, olha, ele estava trabalhando, estava fazendo calçamento, tinha a creche da Vila Nova sendo feita, que dava para entregar em dezembro, está aí depositada e já estava a primeira parcela da creche do São Francisco, que dava para ter começado a obra. Tinha várias outras coisas que dava para fazer e eu disse, priorizar o pagamento dos funcionários. Se deixar sem pagar, que seja dezembro. Porque dezembro geralmente se paga até o dia 10 e tal. Não fez? Não sei, porque eu não era de dentro da administração, e é bom que se diga. Nem no governo Léo, nem no governo Rafael, eu participei da administração. Quem ainda participou do governo de Léo foi Raelza, que foi secretária de saúde. Mas teve grupos que diziam que você tinha um certo poder de articulação e de decisão dentro da administração. Ora, se eu sou aliado, um aliado de peso, um aliado com influência, que tem conhecimento administrativo e de forma despretensiosa quer ajudar, claro que eu era ouvido. Eu era ouvido, sempre fui ouvido. Mas eu não participava do dia a dia da administração. Não sei de detalhes. Não sei das coisas. Por exemplo, eu acho que esse é o bom jornalismo que se faz. Eu critiquei várias vezes o governo de Léo e critiquei o de Rafael, em cima de fatos. Porque essa diferença, Conrado, eu fico observando aqui às vezes, por exemplo, Cajazeiras se orgulha de ser a escola do radiojornalismo, de ter as grandes escolas do rádio, grandes profissionais, e tem mesmo. Mas cabe na cabeça de ninguém. O governador veio para cá sexta-feira, 3 dias antes. Não se fala em outra coisa senão tecer loas ao governador, como se estivesse chegando aqui Jesus Cristo. Aí o homem vai embora, continua do mesmo jeito na rádio, arquitetado, aquele povo que ganha o dinheiro do Estado, no orçamento democrático, os outros assessores, da mesma forma, como se fosse... E sabe o que o governador veio fazer em Cajazeiras? Fora participar da reunião do OD? Inaugurar uma pequena reforma que fez no Banco de Leite. No Banco de Leite. Uma obra que foi, as autoridades locais elogiaram com grandes ações. Não é assim não. Cajazeiras, se tiver esse pensamento, se a imprensa não abrir os olhos e não ajudar, nós vamos caminhar para trás. Vamos caminhar para trás porque só bater palma. Só bater palma. Ora, o governo Ricardo Coutinho, que criou uma expectativa enorme no seio da população, achava que era uma mudança para melhor, e ele, às vezes, faz um esforço para isso, mas veja bem Cajazeiras, porque as lideranças políticas o tempo todinho tecendo loas e elogiando, a maioria dos profissionais de imprensa, mais os agregados. Aí veja bem, nós temos as casas lá, menos de 60 casas, do governo de Cássio. Aí o cara disse, não, mas passou o Maranhão, ora, Maranhão fez 80 e tantas casas, não terminaram. O cercamento do aeroporto de Cajazeiras não terminaram, aí agora vieram inteligentemente para nós justificar, não, vai precisar fazer um aterramento das laterais, senão não homologa. Conversa. Você pega o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, em 3 lados do aeroporto é o mar. A cabeceira lá, e sabe quanto é a pista do Santos Dumont? 1.320 metros. Ora, e como é que a ANAC homologou se o avião for para um lado, cai no mar, se for para frente, cai no mar, e nunca teve um acidente lá? Não homologa porque não fizeram aqui. O cercamento, como é que ele está dizendo? A UPA, Conrado, a UPA, que é feita com dinheiro do governo federal, está concluída desde outubro. E aí eu ouvi hoje nas emissoras de rádio, batendo palma, que vai ser inaugurado em agosto. Tem lógica de você ter uma obra
pronta, concluída, a população sofrendo nas questões de saúde, e você deixar para inaugurar de acordo com o calendário eleitoral? Por que estão deixando para agosto? Porque se não deixar, o governador vai fazer o que aqui em agosto? Inaugurar o quê? Aí você espera, e a população passivamente esperando. Tem uma portaria do Ministério da Saúde que diz que a UPA, depois de pronta e edificada, tem que estar funcionando em 90 dias, mas ninguém faz uma denúncia. Outubro para cá, e vai ainda para agosto. Uma irresponsabilidade do governo, do Secretaria de Saúde do Estado e da Prefeitura que poderia estar assumindo isso. Deixa eu registrar aqui os internautas que estão acompanhando a gente via online. Gutenberg Cardoso, tô aguardando você vir para cá, às vezes, para entrevistar você aqui, viu, Gutenberg? Bota pra moer, diz o nosso Gutenberg Cardoso. Francisco Inácio, conhecido professor... Professor Pita. Pita, colunista do Diário, exatamente. O Edmar, acho que é isso. Edgar Lopes, São Paulo, né? Mandando um abraço para você. Meu amigo Edgar. A Raíssa Borges, uma pessoa, admiro você, beijo. Teles Cartaz, parabéns, estamos aí no dia 20, eu acho que é isso, dia 20. A Valesca Lima, a Suênia Lima, a liberdade de imprensa sendo exercida na TV Diário Sertão. Tadeu Cartacho, Zocielda Silva, Renan Dias, Tadeu Alves e Sucinha Democracia. Lamarque Juan, Antônio Marcos, aqui em casa é uma luta, a mulher, diz o Antônio Marcos. Quer ver novela e o seu programa, tá na batalha lá. O Jarismar II, mandando um abraço para você também, José Carvalho Costa, todo mundo aí acompanhando via online, via TV Diário Sertão. Eu quero agradecer a todos, certamente, e essa é uma oportunidade, porque a minha forma de ter saído da rádio foi abrupta. Eu estava de férias, não tive tempo de me despedir do povo. E aí ficam as pessoas perguntando, ainda bem, Conrado, ainda bem, que alguns adversários políticos, e eu procuro me conduzir com muito respeito até a esses adversários mais tinhosos, aqueles que são capazes de tudo, eles fizeram questão, eu estava de férias, bem tranquilo, eles fizeram questão de, não sei se com o objetivo de me atingir, ou era com o objetivo de atingir o empresário Zé Cavalcante, eles fizeram questão de ligar para os companheiros de imprensa, de espalhar nos bares, que eu não voltaria das férias. E diziam o motivo por que. E eu liguei para o empresário Zé Cavalcante e disse, rapaz, o senhor ouviu o que é que esse povo está dizendo? Esse povo que diz que tem respeito ao senhor, o que é que eles estão dizendo? O que é que estão vinculando à minha saída? E o mais incrível é que se concretizou. Se concretizou. E aí o que eu posso dizer aqui aos telespectadores é que é o seguinte, o que é que eu ouvi da boca do empresário Zé Cavalcante? Ele disse, Jamilton, eu quero priorizar os interesses comerciais das minhas empresas, junto ao governo de um estado e junto à prefeitura. Para meu entendedor, minha palavra basta. Quer dizer, Cajazeiras está, não só Cajazeiras, está o estado praticamente todo, mas Cajazeiras está de forma mais absurda. Mais absurda. A imprensa, pelo interesse dos seus proprietários, das emissoras de rádio, vinculada ao governo. E aí eu falo isso com muita maestria, porque eu fui secretário de comunicação 2 vezes. E eu sou de um tempo que as prefeituras e o governo do estado compravam os espaços nos rádios, mas era para fazer a propaganda institucional. E mesmo quando era para fazer a campanha política, ou aliás, também a propaganda política, nunca houve essa interferência na liberdade de expressão e de pensamento dos profissionais, não, Conrado. Nunca. Nunca. E eu vou dar um exemplo aqui. Um governo que eu disse que foi mais ligado, que mais apoiou, mais identificado com a imprensa, foi o governo do meu amigo Zerinho. E Zerinho que pagava bem a imprensa. Talvez mais do que atualmente Zerinho pagava. Zerinho, num carnaval de Cajazeiras, você se recorda, Zerinho disse, foi infeliz num discurso, mas para quem conhece Zerinho, sabe que Zerinho disse... Não foi com maldade? Não disse com maldade, é do coração e tem liberdade de dizer isso, Zerinho tem? Tem, porque ele é irreverente e é um cidadão centrado. Mas as emissoras de rádio fizeram disso um cavalo de batalha, as mesmas emissoras de rádio que Zerinho pagava, cara, que Zerinho teve aquele problema grave de saúde. Mas Zerinho não foi nenhuma vez pedir cabeça de ninguém. Não vi, e eu vejo que eu era secretário de comunicação. Não vi Zerinho, nós mandamos uma nota oficial justificando. Mas o respeito que Zerinho tinha e continua tendo, por exemplo, nessa questão,
da interferência política na iniciativa privada? Muito bem, estamos com o programa Interview aqui pela TV Diário do Sertão, conversando com o polêmico Adjamilton Pereira. Vamos para o nosso último intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando sobre os projetos futuros. Será que Adjamilton ainda continua com o desejo de ser candidato a prefeito e ser prefeito de Cajazeiras? Daqui a pouco você sabe, aqui no programa Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar os sonhos de todas as mães. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu, a criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Um programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Tem mais gente mandando abraço aqui para o amigo Adjamilton Pereira. Tem a Rita de Cássia, o Jonábio Lira, o Emanuel Fonseca, o Paulinho Lopes, Fabiano Lira, Oswaldo, também o Oswaldo Moés, é isso, na sintonia? O André Luiz, o Cleilson e também o Frutuoso. Parabenizando você pela entrevista. Turma boa, rapaz. Não dá para abraçar, fazer referência individualmente de cada um, mas quero abraçar a todos. E isso só mostra, Caliel, a grande audiência desse programa da TV Diário, que começou com o pé direito e com certeza vai pontuar cada vez mais. Infelizmente somos escravos do tempo, nosso tempo acabou. Mas tinha muito mais assuntos, mas não dá tempo de conversar tudo de uma vez Nós só. temos quantos ainda? 15 minutos ainda? Não? Acabou geral. Vai ficar para uma próxima oportunidade aí, quando você puder vir aqui para conversar sobre certo. temas mais polêmicos. Mas vamos com um jogo rápido? Pois não. Vou fazer uma menção a alguma coisa ou alguma situação, você diz o que é na sua cabeça. Chique. É uma terra muito querida. Ainda continua com a ideia de ser prefeito de Cajazeiras? Continua. A gente, na política, não depende só do nosso desejo. São muitas pessoas envolvidas. E essas pessoas fortes, essas pessoas de fibra, não podem ficar sem um rumo, sem um timoneiro. Adjamilton, fica em Cajazeiras ou passa um tempo fora? Por enquanto, fica em Cajazeiras. Quem quer me ver fora de Cajazeiras são meus adversários políticos. E eu não saio de Cajazeiras. Já tive propostas para sair de Cajazeiras, mas não vou sair não. Agora não, só futuramente. Vox 7.
Um projeto parecido com um projeto que está dando certo aqui no Diário. Essa semana, por exemplo, nós tínhamos mais de 30, no mês, primeiro mês nós tivemos 30 mil acessos para um portal que não teve muita divulgação na mídia, e eu quero, desses próximos meses, 2 meses, chegar a 60 mil acessos, 60 mil acessos mês. E aí, dentro daquele desiderato do jornalismo, abrindo espaço para a verdade, mas também para todas as facções políticas. Medo de alguma coisa, Edgemilton? Não, só tenho medo dos castigos de Deus. Por que não legislativo? Olha, porque eu sou muito vinculado à questão do executivo. Eu passei a vida toda ocupando cargos no executivo. Legislativo eu gosto, parabenizo, mas veja bem, as funções que eu ocupo, eu tenho procurado muito ajudar a população mais carente. E não é o assistencialismo. Porque, por exemplo, eu no meu escritório, eu sempre tenho 5, 6 causas que eu faço de graça para o povo mais pobre. Sempre coloquei isso. Eu sempre estudei em escolas públicas. Sempre, eu acho que em qualquer função que você esteja, você tem que reconhecer esse apoio que você sempre teve. E eu acho que no legislativo, você não tem como fazer esse trabalho. Você fica numa dependência muito grande do executivo. E não é do meu estilo ficar dependendo. Eu tenho um pavio mais curto, meio curto, né? Eu não aceito coisas erradas. Não aceito coisas erradas. E não é que eu não erre. Todo mundo erra. Mas eu não erro intencionalmente. Eu posso até errar dentro de determinadas circunstâncias. Por confiar, e você tem que confiar no ser humano, mas eu não sou daqueles de ver uma coisa errada e permanecer no erro, não. Uma lembrança de infância? Todas as lembranças de infância são boas. Lembra de um agora? Recorda-se de um agora, aliás? Não, assim, de chofre não, mas todas as lembranças de infância são boas. Um sonho, fora ser prefeito? Não, só prefeito de Cajazeiras? Um sonho de ver Cajazeiras, uma cidade do potencial que ela já poderia ter chegado. E não chega, sabe por que não chega? Porque os interesses são outros. Até aqueles, às vezes, que têm um potencial de gerenciar melhor, quando chegam no poder, aí se deriva para outras coisas, para outros interesses, e as coisas não andam. Cajazeiras poderia aproveitar já vários momentos que teve e ser hoje uma cidade totalmente diferente da que nós temos hoje. Um exemplo de político? Posso dar mais de um, por exemplo, em Cajazeiras, eu posso ver Cajazeiras, eu posso ver Epitácio Leite Rolim, sempre de honestidade, o próprio Zuca Moreira. Eu disse sempre o seguinte, eu comecei na política trabalhando com Zuca e depois trabalhei com Epitácio. 2 cidadãos sérios, coerentes, rígidos nessa questão do trabalho com recursos públicos. E aí, se eu passei por 2 escolas dessas, eu só me perderia se fosse, sei lá, uma coisa que não está não seria dentro da normalidade. Porque eu aprendi na gestão pública com esses 2 cidadãos uma condução muito séria no trato da coisa pública. A nível nacional? A nível nacional, você pode destacar o Ulisses Guimarães, que foi importante para a história, e o presidente Lula. O presidente Lula merece um reconhecimento. Votei em Lula todas as vezes que ele foi candidato, e se for candidato, voto novamente. Veneziano Vital do Rego. Um cidadão de futuro, centrado, não é fácil. Olha, veja bem, um cidadão que venceu Cássio Cunha Lima 2 vezes dentro de Campina Grande, o grupo de Cássio, tem um potencial enorme. É porque, às vezes, nós aqui do Sertão não temos uma vinculação grande com Campinas. Nossa vinculação é mais com João Pessoa. A gente não conhece. E não ganhou agora a 3ª vez porque apostou numa candidatura tirada do bolso do colete. Eu disse a Veneziano na última conversa com ele. Veneziano, se você tivesse apostado ou na deputada, irmã de Agnaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro, ou no deputado Guilherme Almeida, você tinha ganho a eleição. Porque aproveitava o seu potencial com o potencial de conhecimento que essas outras lideranças tinham, mas ele partiu do zero. Partiu do zero e chegou ao segundo turno. Talvez tenha sido um erro de estratégia, mas pode apostar. Quando ele começar a falar, dizer do seu propósito para o estado da Paraíba, a situação nesse estado, nessa campanha para governador em 2014, ele vai fazer o diferencial. Quem está mandando um abraço, acompanhando a entrevista via online, é a Salles Fernandes, que diz o seguinte, Adjamilton: a cidade e região é órfão de um... Não entendi essa palavra aqui, não. Acho que de um defensor, de um árduo defensor do exercício da democracia
plena. Pena que perdemos continuar a ganhar a admiração dos que... Que pena que perdemos, acho que é a questão do seu espaço, né? E não se preocupe, você tem um respeito e admiração e todos nós acreditamos no seu potencial. Vale a pena lutar. Salles Fernandes. Eu quero abraçar Salles Fernandes. Salles Fernandes era vendedor de jornal comigo, desde a União. Aqui em Cajazeiras? Vendeu o jornal comigo na União, vendeu no Correio da Paraíba, vendeu no Norte. Ele sempre foi muito ligado nessas questões. Uma palavra que determina Adjamilton Pereira. Obstinação. 3, vamos estar 3. Uma delas é a obstinação. Eu sou obstinado naquilo que eu desejo. Eu penso, não sou daqueles que vão com sede demais ao pote, não, mas eu sei que chegarei lá. Como eu disse no início, é porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Sério e tratar as pessoas bem. Eu sempre procuro tratar as pessoas bem. Às vezes tem um jeitão meio duro, mas quem me conhece sabe que, na verdade, é aquilo que eu já me referi aqui nessa entrevista. Se eu não puder ajudar as pessoas, prejudicar, eu não prejudico ninguém, não. Deputado Antônio Vitoriano de Abreu. Um grande político, teve alguns percalços durante a sua trajetória, exerce um grande mandato e que o Sertão e a Paraíba deve ajudar a Vitoriano a voltar ao seu mandato. Isso quer dizer que alguém hoje ligou para mim e disse, olha, tu pergunta a Adjamilton se ele vai ser candidato a deputado estadual, porque eu já escutei alguns rumores e boatos de bastidores que ele poderia ser candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Tem veracidade? Há esse interesse? Não, eu não tenho interesse em ser candidato a deputado estadual. Já tive em outras oportunidades. Retirei minha candidatura, e você veja bem, tinha o vácuo da candidatura, Jeová foi para federal, tinha o vácuo naquela oportunidade, eu tinha saído da campanha de Léo com um nome extraordinário, Jeová chegou a cogitar e a anunciar que eu seria o candidato no lugar dele, e depois Jeová, porque Jeová vai muito nas conversas de mesa e não sei o que, e terminou Jeová querendo apostar outras candidaturas. Mas eu retirei minha candidatura naquele momento a pedido de Léo. Se arrependeu? Não, porque é o seguinte, Vitoriano faz um grande mandato. Cajazeiras não perdeu na Assembleia porque Jeová tinha feito um grande mandato e Vitoriano faz, como Zé Aldemir faz, mas naquele estilo dele. Agora, eu tenho um compromisso, e eu sou de honrar compromisso. Tem gente que não honra os compromissos, eu honro meus compromissos. Nessa definição para ser candidato a vice-prefeito, eu disse que votava em Vitoriano para deputado estadual. E a não ser que aconteça algum percalço, e a gente não pode dizer que as coisas vão acontecer 100%, porque você está aqui com um desejo, e às vezes acontece uma coisa extraordinária que você tem que mudar de alguma forma o seu jeito de pensar, que altera a sua visão. Mas a título de hoje, eu vou acompanhar o projeto de ajudar a Vitoriano a se reeleger. Adjamilton, muito obrigado pela sua participação. Fica o espaço aí aberto para que você venha em outro momento, em outra data, sente aqui ao meu lado e vamos debater e discutir sobre outros planos, outros projetos e também você falar sobre suas pretensões futuras. 2014 está chegando, a gente se encontra novamente. Adjamilton, muito obrigado, sucesso, fica à vontade. Pois não, Calil, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, esse espaço generoso, a gente apostar e apoiar esse projeto de Peterson Santos, de todos vocês aqui. Cajazeiras é ousada nessas questões e Peterson tem sido. Não é fácil. E, mais uma vez, Cajazeiras surpreende por conta disso. A forma profissional como vocês têm feito aqui esse programa, parece que já tem uma intimidade com as câmaras há muito tempo, isso é importante. Outros companheiros que já estão aqui também atuando, como o caso de Júnior. Enfim, esse é um projeto que Peterson deve apostar e que Cajazeiras, e aí quando eu me refiro a isso, aos comerciantes, aos empresários, que apostem nessa ideia, que ajudem. Isso é caro manter uma estrutura dessa. E precisa que Peterson, como pioneiro aqui em todo o Alto Sertão, ter esse apoio. Não só da classe política, porque é importante até que Peterson tenha esse trabalho um pouco desvinculado desses agrupamentos políticos, porque da forma que está, se você se encostar em qualquer desses agrupamentos políticos, vão querer também mandar na linha editorial, como estão mandando as outras emissoras de rádio. Que isso é grave. Os donos de rádio pensam que mandam nas emissoras, mas não estão mandando. Tem gente de fora que está comandando a linha editorial em praticamente todas as emissoras de Cajazeiras. Mas eu quero fazer esse apelo aqui, para que apoiem essa iniciativa de Peterson, que está precisando de muita ajuda, porque tem um retorno. Não é só ajudar, não, é fazer um investimento. Peterson me dizia que ainda há pouco tinha mais de 2.000 visualizações. Hoje, daqui a pouco você aumentou, isso é muita coisa. 30 mil visualizações. Concorrer nesse horário com a TV grande, com telejornal e novela. Pois é, e 30 mil visualizações numa semana. Semana passada.
Pois é, isso são números que merecem um respeito e por isso eu quero parabenizar vocês. Um abraço a todos e principalmente aqueles que nos ouviram até agora. Muito bem, final do programa Interview de hoje, temos o compromisso de voltar amanhã às 6 horas da noite com mais um programa. E amanhã vamos bater um papo com o atual secretário de Governo e Articulação Política e também radialista, Joselito Feitosa. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite e a semana está só começando. Beijo no coração e fique com Deus.